No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equações diferenciais ordinárias. Especificamente nós vamos falar sobre as equações lineares de primeira ordem e nós vamos ver o fator integrante, que é o método que nós usamos para resolver esse tipo de equação, certo? Então, o que são as equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem? São as equações que têm essa cara aqui, certo? Então, lembrando que y é a função variável da nossa equação, é ela que nós queremos encontrar, então queremos encontrar uma função y que satisfaça justamente essa equação. Primeira ordem é porque a derivada de maior ordem que aparece nessa equação é de ordem 1, então por isso de primeira ordem, e linear porque ela tem essa cara, a y' e a y são funções que aparecem sozinhas ou multiplicando outras que dependem só da nossa variável independente t. Tudo bem? Então, a pergunta que a gente se faz nesse vídeo, e é o que nós queremos responder, é como, de fato, encontrar a solução geral para essa equação aqui linear de primeira ordem. Certo? E o método que se usa para resolver essas equações é o método que nós chamamos de fator integrante. Em equações diferenciais, para diferentes tipos de equações, nós temos diferentes tipos de fatores integrantes, tá? Então, o método para se achar fator integrante varia dependendo do tipo de equação. Esse que eu vou mostrar é o método que nós usamos para achar fatores integrantes para equações deste tipo, lineares de primeira ordem, tá? Então, equações desse tipo aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Como é que é o fator integrante para uma equação deste tipo, linear de primeira ordem? Vejam que aqui nós temos uma função p de t, que acompanha o y, e aqui uma g de t que está sozinha. Então, o fator integrante, que nós vamos chamar de μ de t, aqui, ele é, para esse tipo de equação, dessa forma, a exponencial de uma p maiúscula de t, onde essa p maiúscula ela é uma primitiva da função p minúscula que aparece na equação, ou seja, ela é uma função cuja derivada dá a p de t minúscula, certo? Então, nós queremos encontrar uma função cuja derivada dá essa aqui primeiro. Então, antes de resolver essa equação como um todo, nós precisamos resolver esse problema. Achar quem é essa p maiúscula. Bom, mas como que a gente acha uma primitiva de uma função, né? Basicamente é resolver essa integral aqui indefinida. Se eu calcular a integral da p minúscula de t, isso nos dá uma primitiva de t mais uma constante arbitrária. Como nós, para resolver esse problema, só queremos uma primitiva qualquer, quando nós fizermos essa integração, nós podemos ignorar a constante arbitrária, podendo tomá-la igual a zero, porque é o caso mais simples e funciona também. Tá? Então, nós só precisamos resolver essa integral aqui para achar a p maiúscula, que é a primitiva da p minúscula. Beleza. Mas por que que esse é o fator integrante e por que que isso resolve o problema e por que que ele se chama fator integrante? Vamos lá. Primeiro de tudo, dada essa μ de t, eu quero calcular quem é a derivada da μ. Para calcular a derivada da μ, bom, a μ é a e elevado a p maiúscula de t, e eu quero calcular a derivada disso. Bom, isso é uma composta, certo? É exponencial elevado a uma função p maiúscula de t. Para derivar, nós usamos a regra da cadeia, certo? Então, a gente deriva a função de fora, que é exponencial, cuja derivada é ela própria, calculada na função de cima, que é a p de t, vezes, sai pela regra da cadeia, a derivada da função p maiúscula de t. Só que a função p maiúscula de t foi escolhida como sendo uma primitiva da p minúscula. Então, a derivada dela é a p minúscula. Então, isso aqui essa derivada aqui é a p minúscula de t. E a e elevado a p maiúscula de t é a nossa própria μ de t. Ou seja, aqui fica
mi de t vezes p de t, né? Porque isso é a mi de t e essa derivada é a p minúscula de t. Então, nós ficamos com isso aqui. Tudo bem. Esse é o ponto que nos ajuda a resolver o problema. Por quê? O que acontece se a gente deriva o produto aqui da y de t, que é a solução do problema que nós queremos encontrar, vezes essa mi de t, vezes esse fator integrante. Como aqui é um produto, nós usamos a regra do produto para derivadas. Então, é a derivada da primeira, que é a derivada da y, vezes a segunda, que é a mi de t sem derivar, mais a derivada da y, a y sem derivar, que é a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda, mi de t, né? Derivando a mi. Só que a derivada da mi nós já calculamos agora, é mi de t vezes p de t. Então isso aqui é y linha de t, mi de t, mais y de t, mi de t, p minúscula de t. Certo? Vejam que aqui o mi de t é um fator que está aparecendo nas duas, eu posso fatorá-lo, então nós vamos ficar assim, ó, mi de t vezes y' de t mais y de t, p de t. Certo? Só que volta para o problema, né? Ó, olha para esse termo aqui, y' de t, y de t, p de t. Se nós voltarmos para o problema, é justamente esse aqui, ó, y', p de t, y de t. E se nós queremos resolver esse problema, esse termo aqui tem que ser igual a g de t. Ou seja, nessa expressão, isso tudo que nós chegamos é g de t. Ou seja, multiplicando a y pela mi e calculando a derivada, nós chegamos no seguinte problema. Nós chegamos que a derivada de y de t, mi de t, é igual a mi de t vezes g de t. Certo? Então, nós saímos deste problema aqui, multiplica ele inteiro por mi de t, que daí quando você multiplica esse lado por mi de t e esse lado por mi de t, o lado esquerdo é justamente esse lado aqui, que é a derivada do produto da y com a mi. Então, nós transformamos o nosso problema linear de primeira ordem nesse aqui, por meio da multiplicação dele pelo fator integrante mi de t. Então, ele virou esse problema aqui. Ó. E por que ele chama fator integrante? Porque agora, como eu tenho uma derivada só aqui, o que eu faço para resolver esse problema? É só integrar. Então, para resolver, a gente integra. Então, nós temos o problema d dt de y de t, mi de t, ficou igual a mi de t, g de t. Então, agora aqui, nós integramos. Eu vou ficar com a integral de d dt de y de t, mi de t, dt, igual a integral de mi de t, g de t, dt. Certo? Mas aqui é a integral da derivada, né? Então, é a primitiva. A gente quer a primitiva dessa função, então, mas é uma derivada. Então, essa integral com essa derivada se cancela. E deste lado aqui, nós obtemos y de t, mi de t. E do lado de lá, eu vou ficar com a integral de mi de t, g de t, dt, que é essa aqui, dependendo de quem é a g, é a que nós vamos resolver. Certo? Então, daqui, nós resolvemos o nosso problema. A gente fica com a y de t igual. Veja que essa mi de t, como nós definimos, que é o nosso fator integrante, é a exponencial de alguém, certo? Se é a exponencial de alguém,
essa μ nunca vai ser zero. Então, nós podemos passar dividindo. Então, eu fico com 1 sobre μ de t vezes a integral de μ de t, g de t, dt. Certo? Então, esta é a solução geral para o nosso problema linear de primeira ordem. Quando nós resolvermos esta integral aqui, vai sair uma constante arbitrária, por isso que é a solução geral. Vai depender de um valor, que é uma constante arbitrária que sai dessa integração. Então, essa é a fórmula da solução geral. Certo? Aqui, vou deixar bem claro que nós temos que tomar um grande cuidado, que é motivo de erro para muita gente. Quando as pessoas chegam aqui nessa fórmula para a solução geral, é muito tentador passar esse 1 sobre μ de t para dentro, cancelar esse μ de t com esse μ de t e falar que a solução geral é simplesmente y de t igual a integral de g de t dt. Isso está completamente errado, tá? A gente só pode passar uma coisa para dentro de uma integral se ela for constante. Isso é uma função de t multiplicada por outra função que depende de t. Eu preciso calcular essa integral da maneira que ela aparece aqui, para depois multiplicar por essa expressão, certo? Então não cometam esse erro de multiplicar antes. Eu sempre resolvo essa integral da maneira que está aqui, para depois fazer a multiplicação, tá? Em geral, é melhor que você deixe assim, resolva essa integral aqui e depois só passa a μ dividindo, tá? Então, o fator, vou deixar bem escrito aqui, que o fator 1 sobre μ de t não pode entrar na integral assim. Certo? Então, cuidado, não pode. Resolva a integral primeiro e depois, com o resultado da integral, é que você vai multiplicar tudo isso pelo fator 1 sobre μ de t. Tá? A pergunta também, às vezes é mais fácil, às vezes não. Você pode achar a solução geral aqui do problema e depois se preocupar se você tiver um problema de valor inicial, mas a gente pode ver métodos também para se resolver problemas de valor inicial diretamente. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas duas maneiras de resolver, por exemplo, um problema de valor inicial, quando eu tenho aqui uma equação linear de primeira ordem e aqui um dado inicial, ou seja, eu não quero achar uma solução geral para esta equação. Eu quero achar a solução desta equação que satisfaz esse dado inicial, ou seja, que num determinado t0 é um valor dado y0. Certo? Nós temos dois métodos. Então, o primeiro método, que é o mais comum e pode ser usado sem problema nenhum, tá? É o mais simples no geral, é achar. Então, o primeiro método consiste em, primeiro, você encontra, então, encontrar a solução geral da equação y' mais p de t y igual a g de t, que nós já sabemos que ela é dada por y de t igual a 1 sobre μ de t, integral de μ de t, g de t dt, μ de t é o fator integrante. E aí, como eu falei,
Quando vocês resolverem essa integral, que é uma integral indefinida, você vai chegar numa função aqui que depende de t, mais uma constante arbitrária que vem de resolver uma integral definida. E aí, qual seria o segundo passo? Chegou nisso aqui, você encontra o valor da constante C, de maneira que o y de t0 é igual ao y0 dado. Ou seja, você vai encontrar assim, né? Y de t, você resolveu isso aqui e chegou nessa função de t mais y de t. Então, a sua função solução vai ser essa função de t dividido por μ de t, mais c dividido por μ de t. Certo? E aí você coloca isso no t0. Então, o y do t0 vai ser essa função aí no t0 sobre μ de t0 mais c sobre μ de t0. E aí, esse valor aqui é o y0, que é dado do problema, o t0 é dado do problema. Você isola c nessa equação e acha quem é o valor de c para colocar aqui e encontrar de fato a solução do seu problema de valor inicial. Tá? E nós temos também um segundo método para se resolver problemas de valor inicial, que é um pouco mais técnico, mas que pode ser mais simples dependendo do problema que você está lidando e, obviamente, vai chegar na mesma resposta. Como é que seria esse segundo método? Então, vamos colocar ele aqui, segundo método. Ele consiste em, primeiro, achar um fator integrante, que é o nosso μ de t, mas ele é um fator integrante especial. Nós não vamos querer colocar aqui em cima da exponencial uma primitiva qualquer da função p minúscula. Nós vamos querer uma primitiva de maneira que no t0, que é onde nós estamos tentando resolver o nosso problema inicial, esse fator integrante dê 1. E a primitiva que a gente busca é essa aqui, é a integral de t0 até t da função p minúscula de s ds. Vejam que ela continua com a mesma propriedade, a derivada dela continua sendo p de t vezes ela, só que no t0, o que acontece? Quando eu coloco t0 aqui no lugar do t, fica a integral de t0 ao próprio t0, que é 0, e fica e elevado a 0, essa integral dá 1. Então, no t0, esse fator dá 1. E aí, do mesmo jeito, a gente fica com a equação d dt y de t μ de t igual a μ de t g de t. É isso que o fator integrante faz, certo? E quando nós formos integrar, a gente vai integrar de t0 até t. Não fazer mais a integral indefinida, fazer a integral do ponto inicial que nós queremos até um t. Só para fazer essa integral, a gente troca essa variável aqui para não ficar uma coisa muito esquisita na hora de escrever. A gente vem aqui, coloca isso aqui numa variável s, por exemplo, que aqui é a mesma coisa, certo? Se escrever t ou s, mas quando nós formos integrar, a gente faz o seguinte, a gente calcula a integral de t0 até t, de y da derivada, né? d ds de y de s, μ de s, ds, e desse lado, integral de t0 até t, μ de s, g de s, ds. Porque agora com integrais definidas não vão aparecer constantes arbitrárias. As constantes que vão aparecer, os números que vão aparecer, são os próprios números que já resolvem o problema. Então, você evita ter que, no final, quando você achar a solução geral pelo primeiro método, resolver uma equação para achar o valor da constante c. Aqui o valor sai de maneira direta, tá? Aí o que acontece aqui? A integral definida de uma derivada de uma função é simplesmente essa função que está aqui
calculada no de cima, então é y de t, mi de t, menos essa função calculada no de baixo, y de t0, mi de t0. E desse lado permanece do jeitinho que está. T, mi de s, g de s, ds. Certo? Só que y de t0 é o y0, é o dado inicial do problema. Mi de t0, com essa mi específica que nós escolhemos, ele é 1. Então aqui é 1. Então eu posso passar esse y0 somando para lá, eu vou ficar com y de t, mi de t, igual a y0 mais a integral de t0 até t de mi de s, g de s, ds. E aí, para eu achar a solução, o y de t é y de 0 dividido por mi de t, mais 1 sobre mi de t, integral de t0 até t, mi de s, g de s, ds. Essa aqui já é direto a solução do nosso problema de valor inicial. Não tem constante nenhuma aqui. Os valores que aparecerem já vão vir direto da técnica que nós utilizamos para esse segundo método. Qual método é melhor? Aí é você que tem que decidir. Certo? Eu sugiro que você faça alguns exercícios pelos dois métodos e aí você decida qual é o melhor método para você. Nós vamos fazer aqui dois exemplos. Um para resolver um PVI que eu vou resolver pelo segundo método, desculpa, e depois nós vamos fazer uma equação geral de uma equação linear de primeira ordem que a gente resolve pelo primeiro método. Tá? Então, o primeiro exemplo é encontrar a solução deste PVI aqui. É uma equação de primeira ordem, linear, e tem um problema de valor inicial, porque eu quero no zero igual a 1. Então, só identificando as coisas aqui, o P de t é 2, o G de t, que é a que aparece aqui, é constante igual a 3, o nosso T0 é 0, e o nosso Y0, que é o que aparece aqui, é 1. Certo? Então, nós vamos fazer pelo segundo método. Você pode fazer pelo primeiro, é um bom exercício para você fazer, mas eu vou fazer pelo segundo método. Só para a gente ver como é que ele funciona. Então, ele começa se calculando o fator integrante especial do segundo método, que é o mi de t igual a e elevado à integral de t0, que nesse caso é 0, até t, da função p de s, no nosso caso p de s, como a p é constante, também é 2, tá? Então aqui vai ficar 2, que é a função p de s, ds. Então isso aqui fica e a 2s calculado de 0 até t em cima. Então fica e elevado a 2t, porque em 0, 2s dá 0. Então esse é o nosso fator integrante. Vejam que mi de 0, que é o mi do t0, é justamente 1, que era a propriedade particular do fator integrante que nós estamos buscando aqui, certo? E o que acontece aqui? Nós temos a nossa solução dada por essa expressão aqui. Então, eu vou ficar com y de t igual a y0, que é 1, dividido pelo fator integrante, 2t. Só que 1 sobre e a 2t é a mesma coisa que e elevado a menos 2t. Então, eu vou escrever aqui, e a menos 2t. Mais o 1 sobre o mi de t, que é o que aparece aqui, que de novo é o e a menos 2t, vezes a integral de t0 até t, então aqui de 0 a t, do fator integrante agora calculado em s, então seria e a 2s, vezes a g ds. Agora é só resolver. Então é e a menos 2t mais e a menos 2t.
Esse 3 é uma constante, ele pode sair dessa integral, então eu já vou colocá-lo aqui do lado de fora, 3, certo? E aí eu fico com a integral de 0 até t de e a 2s ds. Essa integral aqui, a primitiva dela é fácil de calcular, então eu fico com e a menos 2t mais 3e a menos 2s. Aqui vai ficar e a 2s sobre 2, calculado de 0 a t. Então ficou e a menos 2t mais 3 e, desculpa, aqui eu coloquei 2s, mas não é 2s, né? É o 2t aqui que aparece, né? T. Então aqui 2t. Opa, 2t. Aqui sim S. Então vai ficar e a menos 2t. E agora esse cálculo aqui. O 2 eu posso tirar sobre 2. E aí fica e elevado a 2s calculado em t, então e a 2t, menos e a 2s calculado em 0, que dá 1. Certo? Então, quando eu distribuo esse termo aqui com esse, o e a menos 2t com o e a 2t se cancelam, então sobra só 3 sobre 2, certo? E aqui, quando eu fizer essa conta, esse termo por esse, fica menos 3 sobre 2 e a menos 2t. Como tem esse e a 2t aqui somando, quando eu somar, vai dar menos e a menos 2t sobre 2. Certo? Portanto, a solução para o nosso problema é essa aqui. Y de t igual a 3 sobre 2 menos e a menos 2t sobre 2. O bom de resolver equações diferenciais é que se você chega na solução, você tem muito bem como verificar se você acertou. Primeiro, no zero, 3 sobre 2 menos meio, então dá 1. Essa equação aqui está verificada. Aí é só você derivar essa equação, somar com 2 vezes ela e ver se o resultado é 3. Se o resultado for 3, você acertou. Se não, algum passo, alguma conta você errou e você pode refazer. Certo? E agora a gente vê um segundo exemplo, que é encontrar a solução geral agora dessa equação. Não é mais PVI, então a equação geral a gente vai pelo primeiro método mesmo. A nossa P de t é 1 sobre t, e aqui nós estamos tomando só para t positivo, porque eu não posso ter t igual a zero. Poderia resolver para t negativo também, mas a gente vai pensar que eu estou resolvendo para t positivo. E a nossa g de t é 3 cosseno de 2t. Certo? Então, essas são as nossas equações. Então, a primeira coisa de tudo é encontrar o fator integrante. Para encontrar o fator integrante, eu preciso primeiro resolver essa integral aqui, p de t dt. Que no nosso caso é a integral de 1 sobre t dt. A integral de 1 sobre t dt é ln do módulo de t mais uma constante. Só que para fator integrante eu posso ignorar essa constante, porque a gente só precisa de uma primitiva. E como o t é positivo, eu posso pegar então a nossa primitiva. Então aqui como t é positivo, o ln do módulo de t é o ln de t mesmo. Então a primitiva que nós estamos buscando é ln de t. E o nosso fator integrante, então, mi de t, que é o e elevado a uma das primitivas da função p de t minúsculo, que no nosso caso a gente achou o ln de t, então aqui é e elevado a ln de t. O que é legal, né? Porque e ln se cancelam, então isso aqui sobra só t, lembrando que a gente está tomando t positivo. Certo? Então nosso fator mi de t é igual a t. E aí, só colocar na fórmula para a nossa solução. Quem que era a fórmula para o y de t? Era 1 sobre mi de t, integral de mi de t, g de t, dt.
Então, nesse nosso caso, é 1 sobre t, integral de t vezes 3, que é a g, né? 3 cosseno de 2t dt. Lembrem, não pode entrar com esse t aqui para dentro. Se você fizer isso, você vai errar todos os exercícios, certo? Mas esse 3, que é uma constante, pode sair. Porque é uma constante dentro de uma integral, e isso pode sair. Então, essa solução ficou assim. 3 sobre t, integral de t cosseno de 2t dt. E agora, nossa tarefa é resolver agora essa integral indefinida. Aqui sim, a constante tem que aparecer, é diferente do fator integrante, aqui a constante tem que aparecer, certo? Então, vamos resolver essa integral separadamente e depois a gente volta e coloca aqui a solução. Então, nós queremos resolver a integral de t cosseno de 2t dt. Nós vamos resolver essa integral com integração por partes. Eu vou chamar de u o t e de dv o cosseno de 2t dt. Fazendo isso, o nosso du é dt e o nosso v é seno de 2t sobre 2. Então aqui vai ficar u vezes v, então t seno de 2t sobre 2, menos a integral de v du. Então, seno de 2t sobre 2 dt. Então, aqui nós ficamos com t seno de 2t sobre 2. E aí, seno de 2t, a primitiva é menos o cosseno de 2t sobre 2. Então, com esse menos fica mais, como já tinha um 2. Então, cosseno de 2t sobre 4 mais uma constante arbitrária, porque agora nós resolvemos de fato uma integral indefinida. Então aqui a nossa solução, nós vamos pegar esse resultado e colocar aqui. Então nós ficamos com 3 sobre t, que multiplica, vamos lá, t seno de 2t sobre 2, mais cosseno de 2t sobre 4, mais a nossa constante. Distribuindo, então, nós ficamos com 3 sobre 2. Aqui o t se cancela, né, com esse primeiro fator. Então, seno de 2t, mais, aqui fica 3 cosseno de 2t sobre 4t, mais 3c sobre t. Certo? Então, essa aqui, y de t igual a isso, é a solução geral da nossa equação y' igual a 1 sobre t, y mais 3 igual a 3 cosseno de 2t, para t positivo. Ah, e se fosse para t negativo? Se fosse para t negativo, aqui apareceria um ln de menos t. E aí você faz a conta, ln de menos t, o seu termo seria menos t aqui, e a conta seguiria da mesma maneira, só que o fator integrante ia mudar e aí a solução ia mudar. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu peço para que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, porque com isso vocês me ajudam demais. E é isso, até a próxima!